Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar do Estatuto da Cidade, princípios constitucionais. Então, a Constituição Federal é considerada um marco para a implementação do planejamento urbano, principalmente nesses artigos aqui, ó, 162 e 182 e 183. O capítulo 2 da Constituição, ele tem esse artigo aqui, 182, que trata da política urbana. Então, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal. Então, a gente até falou em aulas anteriores que a Constituição Federal ela vem com essa proposta de descentralização da gestão pública como um todo. E aí você tem mais atribuições aí ao poder público municipal. Conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem como objetivo, então esse é o objetivo da política urbana, o pleno desenvolvimento e bem-estar de seus habitantes. Então é isso, olha, o bem-estar e o desenvolvimento. Lembram lá daquelas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Aqui tem um foco na questão social do desenvolvimento sustentável. Não está falando ainda que o objetivo é o crescimento econômico do município, ou nem mesmo, pelo menos aqui, tá? Diretamente do equilíbrio ecológico, embora a gente possa dizer que hoje tem uma tendência para se tratar a questão ambiental como uma questão social, mas aí continua aqui, né, nos outros parágrafos. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, já trata do plano diretor, é obrigatório para todo município com mais de 20 mil habitantes, mas não só, tem outros casos que o município pode ter menos de 20 mil habitantes e mesmo assim ser obrigatório o plano diretor, a gente já vai falar. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Então, é a chamada função social da propriedade privada. Isso é muito importante quando a gente fala de planejamento urbano, porque a propriedade, tá certo, existe o direito de primeira ordem, que é o direito à propriedade, os direitos individuais. Só que quando você tem um plano diretor, esse direito ele só vai se valer se ele estiver adequado com o que está expresso no plano diretor, com a função social do plano diretor, tá bom? As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Ou seja, se você tiver um imóvel que não estiver de acordo com o plano diretor, por exemplo, o plano diretor diz que ali é uma área de preservação. Você tem um imóvel lá, se você não fizer nada, o poder público vai poder desapropriar e, claro, indenizar. Mas aí tem que ter ele não pode chegar e desapropriar do nada, ele tem que avisar previamente para o cidadão ter um prazo aí de se regularizar. Caso contrário, ele não se regularize, aí sim vai acontecer a desapropriação, mas mesmo assim o direito à propriedade vai estar estritamente assegurado por conta da indenização, tá? É facultado, ou seja, pode ou não, ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sobre pena. Então, esses termos aqui, olha, solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, é o termo que a lei utiliza, são os termos que a lei utiliza para dizer que a propriedade ela não está de acordo com o plano diretor. Quando isso acontece, o que é que o poder público pode fazer? Ele não que ele seja obrigado, mas ele pode fazer, olha, parcelamento ou edificação compulsória, ou seja, obrigar a fazer lá o parcelamento do solo, imposto sobre propriedade predial territorial urbana progressivo no tempo. Isso aqui indica que esse IPTU que todo mundo paga, toda a residência em área urbana vai pagar IPTU. Só que se tiver uma propriedade de forma irregular, esse IPTU é progressivo no tempo, ou seja, ele aumenta com o tempo.
a alíquota vai aumentando, de acordo com a lei de cada município. E por fim, a desapropriação, olha, aqui vai sendo da, da penalidade, entre aspas, né, menos rígida para mais rígida, com pagamento mediante dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado. Então, o Senado Federal que aprova essa dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurando o valor real da indenização e os juros legais. Então, não é uma desapropriação que a pessoa simplesmente fica a ver navios. Então, o poder público vai pagar. Como é que ele paga? Ele paga direto o valor da tua casa? Não, ele vai pagar em prestações aí de até 10 anos, parcelas anuais, não é mensais, com o título da dívida pública, tá? E também vai ter os juros e a correção monetária. Então, é chamada uma desapropriação extraordinária. Quando alguém é desapropriado de forma extraordinária, aqui são as situações, né, que a lei coloca, essa pessoa vira um credor. É como se virasse um investidor compulsório de título da dívida pública. Então, existem várias modalidades de investimento. Uma delas é que é considerada uma das modalidades mais seguras, é chamada quando você compra um título da dívida pública. E aí essa pessoa meio que vai ser obrigada a se tornar um investidor, porque ela está sendo desapropriada, o Estado vai indenizar ela. Então, cadê o exemplo? Uma propriedade, aí tá considerando a casa, mas o terreno foi avaliado em 100 mil. A prefeitura avaliou nesse valor aqui. Devido ao não pagamento do IPTU, a pessoa tinha uma dívida de 30 mil, estava acumulada aí. A desapropriamento ele ocorre depois de 5 anos sem pagar o IPTU. Dadas essas condições aqui, tá? Não estão de acordo com a legislação municipal. Então, a pessoa tem uma propriedade de 100 mil, uma dívida de 30 mil. O que é que o governo vai fazer? Vai emitir um título de 70 mil para indenizar essa pessoa. Só que ele não vai pagar de uma vez 70 mil. Ele vai pagar ao longo de 10 anos, com juros de 6% ao ano. Quando eu fiz essa aula, a taxa Selic, esse juros é baseado na taxa Selic, estava 6%. Hoje já chegou a 2%, muito por conta do coronavírus, tá? Então vai ser baseado na taxa Selic. Mas a título de exemplo, vou colocar 6% ao ano. Aí calculado ao mês é 0,49. Pouco de matemática financeira, né? Não é simplesmente você dividir 6 por 12, porque é juros compostos, juros sobre juros. Então dá 0,49% ao mês, aí em parcelas mensais iguais. Percebam, o pagamento ele é anual, mas eu vou dar o exemplo aqui como se fosse mensal, tá? Porque no Brasil existem duas principais modalidades de empréstimo, saque e o Prime. Então, o saque é o sistema de amortização constante, adotado no Minha Casa Minha Vida. Se você for comprar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, você vai pagar em prestações que elas começam alto e vão diminuindo com o tempo. Mas o que acontece? Sempre você paga a amortização e mais os juros. Então, eu vou pegar o exemplo como se você fosse comprar uma casa de 70 mil, via empréstimo no Minha Casa Minha Vida. Tá? O mesmo valor que a gente utilizou aqui. Quando você tem 70 mil de dívida, no outro mês já correu os juros aqui, vou colocar esse valor aqui, de juros de 0,49%, ou seja, 343 reais. E uma amortização que é fixa em todos os meses, 583,33. Então, o pagamento é a soma dos dois. Ou seja, você pagou no primeiro mês lá 926,33. Aí diminui, olha. Amortiza 70 mil menos só o 500, tá? 583. Esse 343 ele não vai amortizar para o teu saldo devedor final, porque você pagou isso aqui de juros. Mas mesmo assim, teu saldo devedor depois desse pagamento aqui da primeira parcela, ele está em 69.416. Aí no outro mês os juros vêm um pouco menor, olha, 340, então vem R$3 menor. Só que a amortização ela vai ser sempre o mesmo valor. É por isso que o pagamento do Minha Casa Minha Vida, ele vai diminuindo mês a mês, porque o que vai diminuindo é os juros, tá? E o saldo devedor. Claro, os juros é baseado no saldo devedor.
Então a ideia é que até lá considerando que a casa foi foi parcelada lá, o empréstimo foi parcelado o financiamento, no termo técnico é financiamento, foi parcelado em 120 meses, no último mês o juros só é de R$ 2,86, porque o saldo devedor só é de R$ 573,33. Aí a pessoa quita a dívida, a casa é dela. Até aqui a casa não é dela, tá? Se não pagar, o banco vem e toma. Por isso que é um financiamento. Não é um empréstimo. Mas enfim, isso é outra história. Já o Prime é adotado na maioria dos casos, inclusive nas desapropriações extraordinárias, aquela lá da lei do planejamento urbano, da própria Constituição que diz isso. As parcelas são anuais, tá? E aí você tem uma parcela fixa. É como se você ajustasse aqui a amortização para que a soma juros mais amortização fosse sempre o mesmo valor. Então é como se você estivesse pagando cada vez mais de amortização, porque a tendência é os juros reduzir, já que teu saldo devedor está diminuindo. Isso tudo feito um cálculo mais complexo, mas no Excel você tem como fazer um clássico, um cálculo, perdão, com o valor presente da dívida, o prazo e os juros. Tá? Tem uma fórmula própria do Excel, mas assim, se for um prazo de 10 anos, a parcela é 9.500, considerando a dívida de R$70 mil e os juros de 6% ao ano. Se os juros hoje está menor, essa parcela aqui ela vai ser também menor. Tá? Isso no caso da indenização, é o governo que vai lhe pagar isso aqui. E se for de 5 anos, porque a lei diz até 10 anos, pode ser menos. Consequentemente, a parcela vai ser maior, porque em 5 anos vai ter pago tudo, aqui vai demorar 10 anos. Aí tem também como calcular se fosse mensais, tá bom? Que a parcela ia ser esse valor, ao invés de ser começar com 900 aqui, ia ser, ao invés de começar com 900 e terminar com 586, ia ser parcelas fixas aqui de 772. Isso se fosse mensal, só que a lei diz que tem que ser anual, tá? Só para vocês perceberem que tem essa diferença. Então, para o caso da desapropriação, são parcelas fixas no período de até 10 anos. Já o artigo 183 diz assim: aquele que possui em sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. É o chamado uso capião. O que é que acontece? Tem lá um terreno abandonado, um morador de rua, ó, vai lá e começa a habitar aquela casa, né? Não só terreno, tem uma casa abandonada. Ele começa a habitar, faz uma família lá. Se não aparecer o dono depois de 5 anos, ninguém entrar na justiça, ele passa a ser proprietário daquela casa lá e daquele terreno, mesmo que ele não tenha comprado. Mas desde que, olha, ele não tenha uma outra propriedade. Então, digamos que seja um morador de rua, que está lá morando na rua, mas ele tem uma casa no nome dele, está morando porque ele quer. Aí ele vê lá uma casa abandonada e começa a morar lá, faz uma família. E a casa dele, essa casa abandonada depois de 5 anos, vai ser dele? Não, porque se ele tiver um outro imóvel, não vai ser considerado uso capião. Tá? O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independente do estado civil. Então não interfere, tá? Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, porque já vai ter o imóvel aqui, né? Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Aí já é outra história. Já a Estatuto da Cidade vai dizer, no caso dos imóveis públicos, o que se ganha é um direito especial de moradia, mas não o direito de propriedade daquele imóvel, tá? Mas se for imóvel público. Então, o que é que aconteceu? Esses artigos foram regulamentados pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2001,
que a lei mais importante para o planejamento urbano é o chamado Estatuto da Cidade. A Constituição ela é de 88 e a lei foi elaborada depois aí de 11 anos de discussão. Começou a elaboração que por fim a lei foi em 2001, então foi o quê? 13 anos da Constituição para que a lei entrasse em vigor. Então, foram amplas discussões aí de profissionais, políticos e diversos setores da sociedade. Realmente foi uma lei que contou muito com a participação popular. Essa lei já teve inúmeras alterações, vetos, inclusões, inclusive a lei de proteção e defesa civil, a lei 2.608 alterou essa, também teve uma outra lei que tratou das questões ali dos portadores de necessidade especiais, que alterou o Estatuto da Cidade em vários aí artigos, incisos. A gente vai, nas próximas aulas, falar detalhadamente do Estatuto da Cidade, tá? Essa primeira aula só foi para falar o que antecedeu e o que é que dá o suporte jurídico. O suporte do Estatuto da Cidade está na Constituição. A Constituição ela diz que precisa ter uma lei para falar da questão do planejamento urbano, e só lá 11, 13 anos depois que surge essa lei que está lá prevista na Constituição. E essa lei ela vem sendo atualizada, o ideal é vocês acompanharem aqui no site do Planalto. Toda lei, tá? Essa é a dica. Toda lei que vocês forem estudar, seja aqui para uma disciplina, seja para concurso público, vá no site do Planalto. E não é difícil, se você jogar lá Lei 10.257, primeiro site provavelmente que vai aparecer vai ser o site do Planalto, que vai ser uma página HTML. Não estudem por PDF. Por quê? PDF pode ter sido aí de 10 anos atrás. Então, uma lei dessa que já tem quase 20 anos, você pega um PDF de 10 anos atrás, muitas das alterações elas não vão estar, a lei vai estar desatualizada. Então você vai lá no site do Planalto, que eles diariamente atualizam com novas leis, ou geralmente a lei, né, ou o decreto que complemente aqui a lei que já está em vigor. Então está aqui o link dessa lei no site do Planalto. Detalhe, essa aula, assim como as demais do Estatuto da Cidade, eu me baseei no site do Planalto no primeiro semestre de 2019. Então pode ser que tenha aparecido coisas novas, mas a gente vai falar porque a base não muda, né? A gente vai dar continuidade mesmo assim. E eu estou gravando essa aula em 2020, para você que estiver me assistindo aí em outro ano, talvez daqui a 5 anos, né? 2025, pode ser que já não esteja tão atualizada, tem que fazer essa ressalva aí. Mas é óbvio, né? Se você for assistir qualquer aula, qualquer vídeo no YouTube, você vai ver de quando é o vídeo. O ideal é que você pegue aí até vídeos mais recentes para estudar a legislação. A gente só vai falar aqui do artigo 1º nessa aula. Olha, na execução da política urbana, de que trata os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nessa lei. Então, o artigo 1º diz logo o embasamento do Estatuto da Cidade, que é a Constituição Federal. Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei denominada Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar do cidadão, bem como do equilíbrio ambiental. Se não estava diretamente explícito aqui na Constituição a questão ambiental, a lei que está amarrada na Constituição, ela já vem trazer isso, tá? Claro que mesmo que o desenvolvimento sustentável tenha surgido lá em 85, no relatório de Brundtland, e tenha em vários momentos da Constituição falando lá do equilíbrio ecológico, ambiental, o próprio artigo 225, da Constituição de 88 para cá, para 2001, já teve aí já tiveram várias coisas na questão ambiental, inclusive a Eco 92 no Rio de Janeiro. Então, quando ela traz essa questão urbana para uma atualização para o século XXI, já traz aqui a questão ambiental também.
além, claro, da questão social, olha, bem-estar dos cidadãos, o bem coletivo. Então, aqui as principais referências dessa aula, o Estatuto da Cidade, tá? Tá até aqui um PDF, mas o correto é esse aqui. Eu vou até tirar, tá? Para não dar discordância com o que eu falei anteriormente. Essa aqui sim é a referência do Estatuto da Cidade do site do Planalto, perceba, 9 de março de 2019. E também o livro do Duarte de Planejamento Urbano.